Oi gente, tudo bem? Então, voltando aqui para mais um vídeo, dessa vez eu trouxe uma questãozinha diferente, que é da Putnam desse ano, a primeira questão. Eu estava fazendo com um aluno meu e eu achei interessante, então decidi trazer ela. Só que antes de começar, eu queria pedir para quem não é inscrito no canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E quem tiver interesse em aula particular, na descrição do vídeo tem um e-mail, só ir atrás ali e tu pode mandar e-mail que a gente conversa. Minha primeira aula ela é gratuita, inclusive. Então, bora começar a questão da Putnam aqui, que para quem não entende muito inglês, né, a tradução seria que determinar todos os inteiros positivos n para o qual existe inteiros positivos a, b e c que satisfazem esta equação aqui, tá? Então são inteiros positivos, a gente tem que ser, né, n maior ou igual que 1, né, porque são inteiros. Então o que ele está procurando são quais valores n maior ou igual que 1 inteiro que atende essa equação, que vai ter solução essa equação. De cara, n igual a 1 vai ter solução, né? Então a gente já pode ir para o primeiro caso, né, que é o caso n igual a 1. Esse aqui, obviamente, vai ter solução, né? Que se for n igual a 1, eu vou ter 2a mais 3b igual a 4c. Aí é uma equação linear, obviamente vai ter infinitas soluções. Basta tu colocar, por exemplo, que tanto o a quanto o b dividam 4, né? Que o 4 divida a e b, e aí tu garante uma solução. Então, se tu colocar, por exemplo, a igual a 4 e b igual a 4, daí necessariamente eu vou encontrar um c, né? Porque vai dividir e vai ficar que o c vale 5, né? E tu pode ter infinitas soluções. Basta, por exemplo, tu garantir que o 4 divide a e b. Daí tem infinitos múltiplos possíveis. Então, n igual a 1, obviamente, tem solução. Tranquilo esse caso, né? O problema vai partir do n igual a 2, porque aí não é tão simples de dizer se tem ou não solução, né? Então, o caso agora, n maior ou igual que 2, né? Aqui a gente tem que dar uma análise. O que a gente vai começar é não com n maior ou igual que 2, a gente vai separar isso aqui num outro. Então, eu vou chamar de 2.a, que é o caso n maior ou igual que 3. Aqui. A gente vai começar analisando por aqui. De cara, o que acontece? Como eu tenho 2a na n mais 3b na n igual a 4c na n, para essa solução eu tenho que ter o seguinte, que 3b na n tem que ser igual a 4c na n menos 2a na n. Então, o que acontece? Eu posso botar o 2 em evidência aqui. Então, o 2 vai ficar 2c na n menos a na n. Dessa forma, eu garanto que o 2 ele tem que dividir, isso c somente c, o 2 tem que dividir 3b na n. Só que o 2 não divide 3. Então, a conclusão é que o 2 divide b na n. Se o 2 divide b na n, isso implica que b deve ser par. Então, b é par. Essa é a primeira conclusão aqui. Sabendo que b é par, como n é maior ou igual que 3, isso implica como b é par e n é maior ou igual que 3, isso implica que 8 divide b na n, porque o n é maior ou igual que 3, então 2 ao cubo é 8, então necessariamente tem que ter um fator 8 ali. Então 8 tem que dividir b na n. Se o 8 divide b na n, o que eu vou ter? Vai ser o seguinte, ó. Na minha expressão lá, eu vou ter que 2a na n é igual a 4c na n menos 3b na n. Só que o 4 ele divide 4c na n, porque ele divide 4. E o 4 necessariamente divide 3b na n, porque ele divide b na n, já que 8 divide b na n. Se o 4 divide tanto 4c na n quanto 3b na n, então isso significa que tem um fator 4 aqui no lado do 4c na n e 3b na n. Então eu tenho que ter que 4, né? Vou juntar as duas aqui. Eu tenho que ter que 4 tem que dividir 2a na n. Esse lado aqui vai ter que necessariamente ter um fator 4.
Só que se o 4 divide 2A na N, como o 4 é 2 ao quadrado, tem um fator 2 aqui. Mas como eu preciso de mais um fator 2, né? Então isso implica que A também tem que ser par. Mas se o A é par e o N é maior ou igual que 3, isso implica que 8 divide A na N, pela mesma razão de antes. Então, agora, nessa equação aqui de cima, agora pensando no lado esquerdo, eu tenho um fator 8, né? Porque A na N e B na N são pares. Então, eu tenho necessariamente que 8, a partir dessas duas conclusões, eu tenho que 8 divide 2A na N mais 3B na N. Isso significa que 8 tem que dividir 4C na N. Agora, pela mesma razão lá de cima do 4 divide 2A na N, se o 8 divide 4C na N, tudo bem, tem um fator 4, mas falta um fator 2. Então, necessariamente implica que esse fator 2 tem que vir do C. Então, o C também é par. Só que aí a gente vai chegar no absurdo, porque se o A, B e o C são pares, então a gente concluiu o quê? Que A, B, C são pares para N maior ou igual que 3. Mas se o A, B e C são pares, isso implica que A sobre 2, B sobre 2 e C sobre 2 também são inteiros, né? Porque eles são pares. Então, também são inteiros. Vamos supor, então, agora, que existe uma trinca A, B e C, solução do sistema. Se ela é solução, eu tenho o seguinte, que 2A na N mais 3B na N é igual a 4C na N. E seria solução com N maior ou igual que 3, eles são pares. Então, A, B e C são pares, isso a gente acabou de mostrar. Só que se eu dividir toda essa minha equação por 2AN, eu vou ficar 2A na N dividido por 2AN, mais 3BAN dividido por 2AN, é igual a 4C na N dividido por 2AN. Então, eu vou ficar com o quê? Então, eu vou ficar com o seguinte, 2 multiplica A sobre 2 elevado a N, mais 3 que multiplica B sobre 2 elevado a N, é igual a 4 que multiplica C sobre 2 elevado a N, que são inteiros, porque A, B e C são pares. Só que aí, se esse A sobre 2, B sobre 2, C sobre 2 também é solução do nosso sistema, né? A gente acabou de concluir. Dois é solução. Isso implica que eles são pares. Eles são pares. Então, se eles são pares, a gente vai chegar pela mesma conclusão que A sobre 4, B sobre 4 e C sobre 4 é solução. E dessa forma eu posso chegar indefinidamente a quantos eu quiser. Eu teria infinitas soluções reduzindo. Só que esse conjunto é de inteiros positivos, então ele é limitado por baixo por n maior ou igual que 1. Então, como o conjunto é limitado inferiormente, vai existir um ponto em que necessariamente, à medida que eu for dividindo por 2, né, algum dos valores A, B ou C será ímpar. Porque eu vou dividindo por 2 indefinidamente, como eu tenho que limitar por 1 aqui,
Então, necessariamente, em algum momento eu vou chegar embaixo e vai ser um número ímpar, algum primo, né? O 2, o 1, o 3, 1, no caso não é primo, né? Vai ser 1, vai ser 3, vai ser 5. Algum momento eu vou chegar no ímpar. Então, isso vai gerar uma contradição. Porque, necessariamente, se ele é solução, os dividido por 2 são soluções e tem que ser pares. Então, eu poderia ficar dividido indefinidamente e nunca teria fim. Mas, na real, tem que ter fim, porque são inteiros. Então, isso mostra que não existe solução para n maior que 3. Então, não existe solução para n maior ou igual que 3. Ok, então a gente mostrou que tem para n igual a 1, que é óbvio. A gente mostrou que para n maior ou igual a 3 não tem. Agora basta mostrar o n igual a 2, né? Então a gente vai fazer o 2.b, que é analisar o caso n igual a 2. No caso n igual a 2, a gente quer resolver então essa equação aqui, ó. 2a quadrado mais 3b quadrado igual a 4c ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente não poderia usar a mesma conclusão de cima, porque a gente usou o fator 8, que era essencial para garantir que o C era par. O A e o B a gente podia concluir que necessariamente eles têm que ser pares, de qualquer jeito. Mas o C, nesse caso, a gente não pode, porque o fator 4, o 2 ao quadrado é 4, o C não poderia não ser par necessariamente. Então, n igual a 2 tem que separar, justamente por isso, porque não tem essa questão do fator 8, teria só um fator 4. Mas aqui a gente pode usar um outro critério, que é o seguinte. A gente pode aplicar mod 3 ou isolar ali, né? Eu vou fazer isso, eu vou aplicar mod 3 em toda a equação. Mod 3 é tu pegar os restos na divisão por 3, né? Como o segundo termo aqui, ele é um múltiplo de 3, né? Porque ele tem um fator 3, ele vai ser 0. Então eu vou ficar aqui 2a quadrado é igual. O 4 na divisão por 3 deixa resto 1. Então isso é c ao quadrado. Então vai ficar que 2a quadrado é congruo, né? A c ao quadrado no mod 3. Só que o que acontece? Os quadrados em mod 3 eles têm duas possibilidades, porque os restos possíveis, né? No mod 3 eu posso ter x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2, os restos, né? Então os quadrados eles podem ser 0, nesse caso aqui ele vai ser 1, e nesse caso vai ser 4, que o 4 deixa resto 1, então vai ser 1. Então você tem duas possibilidades, ou o resto de um número inteiro ao quadrado, na divisão por 3 é 1, ou o resto é 0. Só que se o resto fosse 1, eu ia chegar, se qualquer um, tanto A quanto C, tivesse resto 1, né, o A quadrado, né, se A quadrado fosse igual a 1 e C quadrado fosse igual a 1, eu ia chegar que 2 era congruo a 1, o que não é no mod 3, então não pode. Se o A fosse 0 e o C fosse 1, ia dar 2 é congruo a 0, o que não pode. Então, necessariamente, só tem uma solução possível. Os dois têm que ser congruos a 0. É o único jeito dessa equação dar certo. Então, necessariamente, A quadrado tem que ser congruo a 0 e C quadrado tem que ser congruo a 0. É o único jeito de eu combinar e essa igualdade dar certo. Se algum deles for 1, eu nunca vou conseguir igualar. Então, o que isso implica é que A é um múltiplo de 3. Então, A é múltiplo de 3. E também C, né? C tem que ser múltiplo de 3. Só que o que acontece? Se o A e o C são múltiplos de 3, isso implica que 9 divide 2A ao quadrado, né? Porque A é múltiplo de 3, então A quadrado tem um fator 9, né? Então o 9 tem que dividir 2A ao quadrado. E também o 9 tem que dividir 4C ao quadrado. Só que como 3B ao quadrado é 4C ao quadrado menos 2A ao quadrado, então isso aqui necessariamente tem um fator 9, né? Aqui eu tenho um fator 9. Ou seja, eu tenho que ter que 9 tem que dividir 3b ao quadrado. Como eu tenho um fator 3 aqui, isso implica necessariamente que b também é múltiplo de 3. E aí a gente chega no mesmo argumento da questão anterior. Vai dar o mesmo problema de contradição. Porque se supõe que A, B e C
é solução? Se é solução, então eles são múltiplos de 3. Se somente C, A, B, C são múltiplos de 3. Mas se eles são múltiplos de 3, então A sobre 3, B sobre 3, C sobre 3 também é solução. O que implica que A sobre 3, B sobre 3, C sobre 3 são múltiplos de 3. Então, A sobre 9, B sobre 9, C sobre 9 também é solução. Eu vou dividindo indefinidamente, isso iria para o infinito, o que não pode, porque o conjunto dos inteiros é limitado por baixo. Em algum momento eu vou ter que ter algum inteiro que não seja múltiplo de 3. Então, pelo mesmo argumento de cima, a gente mostra que não existe solução para n igual a 2. Ou seja, se não tem solução para n maior ou igual que 13 e não tem solução para n igual a 2 e tem para n igual a 1, a gente chega a essa conclusão aqui no final, que é a solução da questão, né? Só há solução para n igual a 1. E fechou. Essa é a questão da Putina. Não é muito difícil, porque, pelo que me foi falado, né? Meu aluno me falou, inclusive, que a Putina, as primeiras questões normalmente são mais fáceis, né? Então faz parte mesmo, as primeiras são mais facilzinhas, então não é tão complexa. Mas é isso, se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e um abraço, até a próxima. Valeu!